Olá, gente! Então, Trump tem 54% das intenções de voto contra 17% de DeSantis nas primárias republicanas, aponta a pesquisa, né? Então, isso bota o Trump bem à frente do DeSantis, né? Na disputa aí para ver quem que vai ser realmente o candidato à presidência pelo partido, né? E isso é uma vantagem muito significativa, né? Ainda mais porque o DeSantis é um dos caras aí que, ao meu ver, tinha mais chances de bater de frente contra o Trump. Mas isso é aquilo, né? É uma questão meio complicada de se analisar. Por quê? Porque nessas primárias, geralmente quem vota é só as pessoas do Partido Republicano ou pessoas, né? E pessoas que são filiadas ao Partido Republicano. Dentre os republicanos, o Trump é o franco favorito, ele é o cara que as pessoas acreditam, ele é o cara que as pessoas realmente querem que seja candidato à presidência, porém, isso não leva em consideração o voto lá das pessoas de centro, das pessoas que não estão nem um lado nem do outro. E esse é o grande problema, porque, ao meu ver, né, pelo o que eu pesquiso e pelo que eu vejo, o DeSantis ele é mais desejado pelas pessoas menos assim de direita ou de esquerda, as pessoas mais de centro, né? Ele não tem o peso do Trump que foi associado ao radicalismo, né? É evidente, se ele realmente se tornar candidato a presidente, vão tentar miná-lo como fizeram com o Trump, isso é evidente. Mas ele é um cara novo, ele é um cara que não foi presidente, não estaria concorrendo novamente. Então é aquilo. Só que também tem um lado que o Trump, por estar sofrendo muitas perseguições lá nos Estados Unidos, isso acaba fazendo com que ele ganhe mais votos, porque realmente os processos que moveram contra ele são totalmente absurdos, né? Olha lá, exatamente, ó, mesmo em meio a uma escalada de acusações contra ele, Donald Trump lidera com folga a corrida pela candidatura republicana à Casa Branca. E o que é mais, assim, o que eu fico mais chateado com o Trump é que ele tem atacado muito DeSantis. Mesmo DeSantis tendo mostrado apoio a ele em diversos casos, né? Então, o próprio Trump está tentando dividir o Partido Republicano. Isso, né? E não é uma ala ruim do Partido Republicano. O DeSantis ele compõe uma ala boa do Partido Republicano, né? Em uma pesquisa do New York Times Siena College divulgada hoje, o ex-presidente dos Estados Unidos aparece na ponta com 54% das intenções de votos nas primárias do partido, com 37 pontos percentuais a mais do que o segundo colocado. Foram entrevistados 932 potenciais eleitores das primárias republicanas entre os dias 22 e 27 de junho. A margem de erro é de 3,96 pontos percentuais, para mais ou para menos. Quase 4 pontos de erro aí na margem de erro, né? É uma porcentagem de margem de erro bem grande, né, se você for levar em conta, né, uma pesquisa eleitoral, mas é aquilo, né? Ainda é uma margem de erro que não anula essa diferença toda, né, de porcentagem, né? Quem aparece como principal concorrente de Trump é o governador do estado norte-americano da Flórida, Ron DeSantis, com apenas 17%. Nenhum outro candidato às primárias passou dos 3%, para vocês verem como Trump domina o cenário aí dos republicanos, né? Mas é aquilo que eu falei. Se o DeSantis, vamos supor, se candidatasse à presidência da República pelos Estados Unidos, vocês acham que esses 54% aí dos eleitores não iam votar nele? Lógico que iam. Ou grande parte deles iam votar no DeSantis contra o candidato democrata. Mas a questão é quem não está votando, né? A questão aí é quem não está votando. Quem vota nessas primárias são geralmente as pessoas do Partido Republicano. Se você é signatário lá, você faz parte, se você é filiado ao partido, você pode votar naquele candidato que você quer que seja alçado a, né,
que seja né, levado ao cargo ali de presidente da República, né? O candidato, né? Que aí ele ganha, ele se torna candidato à presidência pelo partido. Aqui no Brasil fizeram uma coisa similar aí, né, com o PSDB, o Dória ganhou as primárias, mas no fim das contas nenhum dos dois, né? Os dois ficaram brigando, né? O Leite e o Dória ficaram brigando, aí nenhum dos dois acabaram disputando a presidência, né, da República. Só o Leite que foi mais esperto e conseguiu concorrer à reeleição. Reeleição aí pelo estado dele, né? Reeleição pelo estado do Rio Grande do Sul, né? O Eduardo Leite. Agora o Dória não foi candidato e o PSDB naufragou no estado de São Paulo, né? Ah lá. A pesquisa também mapeou quais palavras ou frases mais combinavam com Trump ou DeSantis. O ex-presidente é mais associado com um líder forte, resolve as coisas, capaz de bater Joe Biden e divertido. O governador da Flórida, por sua vez, aparece como mais gostável e moral, tá vendo? Aí eles vão falar aqui da questão do documento de Mar-a-Lago. Em agosto do ano passado, o FBI executou um mandado de busca e apreensão no resort de Mar-a-Lago do ex-presidente norte-americano Trump e recuperou pelo menos 15 caixas com registros e documentos confidenciais da presidência dos Estados Unidos. A questão aqui é que essas caixas aqui com registros e documentos confidenciais, elas se tornaram confidenciais depois que ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Ou seja, essas caixas sempre estiveram lá. Nunca deixaram de estar lá. Agora, com o Biden, aconteceu a mesma coisa. Pegaram documentos confidenciais no carro dele. Fizeram alguma coisa? Moveram ação contra ele? Não. Então, assim, realmente é um absurdo total, né? Olha lá, a medida foi o pontapé inicial para uma série de 37 investigações movidas pelo procurador especial Jack Smith contra o republicano, que usou a mansão como residência não oficial para receber chefes de Estado e cumprir agendas oficiais ao longo do mandato. O procurador especial Jack Smith apresentou novas acusações contra o ex-presidente na quinta-feira, no caso sobre os documentos confidenciais da Casa Branca encontrados em seu resort. Trump, que já enfrenta 37 acusações criminais, foi acusado por uma retenção intencional de informações de defesa nacional, mais 2 acusações de obstrução relacionadas a supostas tentativas de deletar imagens de vigilância em Mar-a-Lago no ano passado. Mas o que isso tem a ver? Suposta tentativa de deletar imagem de vigilância em Mar-a-Lago? Mas a propriedade é dele, ué. A propriedade é dele. Também foram apresentadas novas acusações contra o assessor de Trump, Walt Nauta, e o funcionário de manutenção do Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira, que também foi incluído no caso. Trump e Nauta foram acusados anteriormente no mês passado e se declararam inocentes. Mas até agora não tem nada aí. O que eles estão sendo acusados? Ninguém sabe. De Oliveira foi funcionário de manutenção que ajudou Nauta a mover as caixas com os documentos depois que o Departamento de Justiça emitiu a primeira intimação pelo caso contra Trump em maio do ano passado. É isso aí, até agora não existe nada em relação a ele. Só que assim, vão tentar fazer alguma coisa contra o Trump, assim como fizeram com o Bolsonaro. Só que as próximas eleições de 2024 já tá batendo na porta, né? Já falta um ano, mais ou menos, né? Para os americanos tentarem tirar esse Biden ridículo da presidência, o cara mais horrível, um dos piores presidentes aí que os Estados Unidos já teve. Só ferrou a economia americana. Para você ver como a economia americana tá ferrada, o dólar tá só caindo, né? O dólar tá só caindo. Nenhum investidor tá muito animado com a perspectiva dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos não tá das mil maravilhas, justamente por causa desse candidato democrata, o Joe Biden, que é um poste total, é uma anta total, é um burro total, né? O cara conseguiu literalmente destruir a economia de um país estável como é os Estados Unidos. Isso é um feito histórico, né? Você destruir a economia do Brasil é uma coisa, destruir a economia americana é outra coisa, né? É muito mais difícil você destruir a economia de um país desenvolvido, né?
E ele conseguiu esse feito histórico, né? Um dos piores presidentes dos Estados Unidos, né? Inflação altíssima, uma das maiores inflações da história dos Estados Unidos, né? Ah, mas teve a pandemia. Mas ele concordou com a ditadura sanitária, né? Ele concordou, ele fechou todo mundo mesmo, então ele não pode reclamar. Ele não pode reclamar, né? As escolhas de governo foram as dele, né? Ele que decidiu trancafiar todo mundo em casa e a economia a gente vê depois, né? Mas é isso aí, né? Eu acho que o DeSantis tem mais chances de vencer o Biden com certa tranquilidade. É um cara novo, ele conseguiu pegar, ele conseguiu reverter toda a situação do estado da Flórida, puxou o estado da Flórida muito para o Partido Republicano, é um cara muito amado na Flórida. Só que eu vejo que ele tem uma chance muito grande de pegar os votos ali daquele povo ali mais do centro, né, que não está nem na esquerda nem na direita. Mas não sei, realmente é evidente, entre os republicanos o Trump é o favorito, mas ser favorito entre os republicanos pode no fim das contas não fazer tanta diferença, porque é aquilo, quem vota nessas eleições são só os partidários do Partido Republicano. Quem é do centro não vota nessas eleições, então é aquilo, as primárias não dá para, não é um bom medidor do que de realmente se ele vai, quem mais faria frente contra o Biden, né? Mas enfim, por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo e inscrevam-se no meu canal no Rumble, muito importante, porque lá eu não sou censurado, né? Um forte abraço.